Há nas suas crônicas também um aspecto do ponto de vista da construção mesmo, né? Que ela procura mais do que contar uma história, né? É interessante, é como se você buscasse, além de contar as histórias dos seus vizinhos, das pessoas que estão próximas a você, você querer demonstrar que há uma certa dignidade, uma certa vida mais intensa nessas pessoas, né? Quer dizer, não são pares, não são anulados, não, são cidadãos que estão ali querendo sobreviver. Quer dizer, como essa visão, de certa forma, uma visão, pelo menos para quem está de fora da periferia, nova, né? Quer dizer, como essa visão que você tem da periferia? Bom, para se entender um pouco, eu cresci na periferia dos anos 70, na época do Gil Gomes. Não sei se você lembra, aqui tinha um rádio, passava os causos policiais, e às vezes o Gil Gomes pegava um bairro, e esse bairro era satanizado. E às vezes a gente morava aqui e tinha que mentir que morava em outro lugar para conseguir emprego. E, então, assim, hoje é como se a gente fosse a nova Bossa Nova. Por exemplo, dia de luz, festa de sol, e o barquinho a deslizar no Macias do Mar. Essa é a realidade do Vinícius, do Tom. A nossa é outra, a nossa é o Jardim Ângela, é Piraporinha, Estrada Quisaí, Montaqueúte. É uma outra realidade, né? Então, é disso que a gente quer fazer. Fazer com que as pessoas reassumam, né, o seu bairro, o seu local. Quem deve ter vergonha da favela, da falta de estrutura, é o governo, não o povo. Né? Então a gente tenta fazer com que as pessoas tenham novamente dignidade para o lugar onde moram, pelas pessoas. Né? Acho que nenhuma favela é boa, mas as pessoas que moram lá têm que ser respeitadas. Né? E como é que a literatura entra nisso? Como é que a literatura pode ajudar? Eu queria que você falasse um pouco dessa sua experiência mesmo. Eu acho que a literatura tem o poder de transformar a pessoa em cidadã. Eu acho que o cidadão é que transforma o país, que transforma o seu local. E o mais interessante, quando a gente começou o Saraus há 10 anos atrás, que muita gente teve contato com a literatura, com a poesia, e ficava surpreso, falando, então isso que é a literatura, então isso que é poesia, então isso eu gosto. Né? Porque a literatura sempre foi o pão dos eleitos, né? Uma coisa do pão do privilégio. Parece que as pessoas que escrevem ou que leem sempre se sentiu sagrada. E a nossa ideia da Cooperifa sempre foi dessacralizar o sagrado, fazer com que Mário Quintana, Clarice Lispector, Érico Veríssimo, como miudinho na mão da molecada, que desçam, né, no pedestal e beijam os pés da comunidade. Essa sempre foi a ideia, de fazer com que a literatura fosse uma coisa simples, humana, acessível. E é muito engraçado porque no Sarau da Cooperifa você faz a gentileza de recitar e a comunidade faz a gentileza de ouvir. E essa troca que chegou ao livro, a palavra nos trouxe ao livro. Né, porque os livros aqui é madeira falida, desperdício de madeira, mas ele na mão, na ideia, na mente, então fez com que a pessoa se apossasse daquilo. Então a gente ficou muito tempo sem literatura, muito tempo sem cinema. Então talvez muita gente não entenda quando eu digo que a gente está vivendo a nossa primavera de Praga, a nossa Tropicália, a nossa Bossa Nova, porque é o primeiro momento da gente. A periferia sempre consumiu o que veio de fora, da classe média, do centro, da Europa, dos Estados Unidos. Então agora as pessoas estão produzindo e consumindo aquilo que é feito, consumindo a sua própria literatura, sem rejeitar os grandes escritores, nada disso. Só está somando mais um tipo de literatura a tantas outras que já tem, que é a literatura periférica, que é igual a literatura romana, feita pelos romanos. Literatura grega feita pelo grego, literatura periférica feita pelas pessoas da periferia. Agora, um aspecto interessante nisso aí, porque vocês chegaram num determinado momento, num determinado dia, e chegaram no bar e começaram a recitar, né? Quer dizer, como é que foi esse primeiro contato, como é que foi essa primeira reação, a reação da população mesmo no recital de vocês? Engraçado, foi de estranhamento, porque você passa num bar, onde esse bar ele é um lugar onde as pessoas se encontram depois do trabalho, se encontram para curtir um samba, se encontram apenas para beber cerveja, e você passa e há um silêncio ali, uma pessoa recitando e outras pessoas ouvindo, né? Então houve um estranhamento da comunidade. Pô, o que está acontecendo ali? É uma nova igreja, né? Um outro ritual. E aí quando a pessoa vem e olha o vizinho dela recitando, ele pensa assim, pô, se ele pode, eu também posso. Né? Então, o primeiro momento foi de estranhamento, depois veio a beleza das pessoas de querer participar, de querer se apossar da literatura. Né? A Cooperifa está já há 10 anos, né? E vocês têm feito edições de livro também, né? Até casos de pessoas que o primeiro livro que leu foi o que ele escreveu. Quer dizer, como é isso? Olha como você pega a pessoa pela literatura, né? Porque a pessoa acha que literatura é uma coisa, como eu disse, sagrada, que jamais ele vai ter acesso. E aí ele começa a participar do sarau, recitar suas poesias, e de repente você faz uma coletânea, inclui ele.
e a pessoa fala, bem, o primeiro livro que eu vou ler é esse aqui que eu escrevi. Quer dizer, então você pescou essa pessoa de um jeito que jamais ela vai escapar da literatura, né? Então as pessoas, como é que faz para a pessoa ler? Participando ela, né? Aí ela automaticamente lê os outros e começa a ler outros livros, né? Isso aumentou, de certa forma, claro, a disponibilidade das pessoas de lerem, né? As pessoas que não tinham acesso. Agora, como é que está se dando esse acesso? Como é que vocês estão fazendo com que os livros cheguem a essas pessoas? Bom, a gente tem um evento chamado Chuva de Livros, que esse ano teve o apoio da Global Editora e da Companhia das Letras. A gente vai nas editoras, pede os livros e distribui na comunidade. Para que a pessoa não chegue na rua e fale, não leio porque o livro é caro, ou porque nunca me deram um livro. Então a gente dá o livro, agora tem que ler. Uma coisa meio usando a tática do tráfico. A gente usa essa tática, primeiro das primeiras doses de leitura, para que a pessoa se vicie ou não, ou que goste. Mas que pelo menos tenha um contato com a literatura. Fala, não leio porque eu não gosto, não é porque eu não tive oportunidade. E o que é que está se distribuindo a essa população? O que é que eles estão lendo? Eu acho que estão lendo muita poesia. É muito incrível esse momento que está vivendo a periferia de São Paulo. São Paulo, o ar que está respirando, poeticamente falando, porque são mais de 60 saraus. Você imaginar que mais de 50 bares em São Paulo viraram células de cultura, onde a gente passa filmes, onde tem exibição de teatro, onde tem lançamento de livro, coisa impensável nos anos 70, 80, 90, por conta da violência, né? Então, a pessoa está consumindo basicamente o que o outro produz. Lógico que esses livros fazem com que cheguem a outros clássicos, né? Os Miseráveis de Victor Hugo, o Don Quixote, o Jorge Amado, mas a primeira leitura está basicamente as pessoas da comunidade. O que eu tenho percebido, eu já li vários autores, não só ligados à Cooperifa, mas a outros movimentos que se espalham pelo país, é que a retórica deles ainda está muito influenciada pela retórica assim, ritmada da música. Quer dizer, a influência da letra da música ainda é a influência primária desses poetas, né? Quer dizer, você acha que isso é uma espécie de processo evolutivo que ainda vai chegar à poesia na sua forma mais canônica, digamos assim? Eu acho que sim. Por exemplo, na periferia chegou através do hip hop, do rap. Quando os Racionais lá atrás cantam Fim de Semana no Parque Santo Antônio, foi a primeira vez que alguém ouviu falar desse bairro de forma positiva, né? Já visto do Gil Gomes que eu disse antes. Então a música tem esse poder de atingir muito mais pessoas do que a literatura. Mas eu acho que ainda vai chegar, acho que o livro está passando por um processo ainda de que não vai ser substituído pela música, porque a música é soberana. Mas a música não vai roubar tanto a brisa como rouba agora, né? Então acho que vai ter uma época que vai ser pelo livro, pela literatura. Pois é, essa parceria com o hip hop, né? Porque o hip hop acaba, na sua conceituação musical mesmo, pelo menos assim, o grande exemplo que eu vejo disso é o Gok, ele faz uma crônica quase da periferia e uma crônica de protesto, de revolta, dizendo, olha, não é isso, a gente precisa construir uma outra visão do lugar onde a gente mora. Quer dizer, a literatura de vocês também tem caminhado nesse sentido. Olha, eu costumo comparar as épocas, eu acho que a periferia de São Paulo está vivendo a efervescência cultural que viveu a classe média nos anos 60, 70. Tinha música como piloto, né, para deflagrar todas aquelas músicas, as metáforas contra a ditadura. Eu acho que o hip hop veio para acrescentar essas coisas que acontecem na periferia, a violência policial, a falta de médicos, uma escola de qualidade, e vai denunciando isso. Então, eles são os cronistas dessa época. Eu acho que a literatura veio a reboque. Porque muita gente ouviu falar de Martin Luther King, Steve Biko, Marighella ou de tantos outros na música, não nas escolas, não nas escolas públicas que tinha. Então, ele cumpriu um papel socioeducativo também. Quer dizer, a música fez com que muita gente fosse estudar quem é Zumbi dos Palmares, quem é Dandara, como foi a Revolução do Haiti, né, Antônio Conselheiro, foi conhecer a história. Mas da música, então essa rebeldia da música, ela é fundamental, a rebeldia que traz para a literatura. Então, a gente deve muito ao hip hop por causa disso. E é lógico que depois a literatura da periferia reassume seu papel, né?